Ora, então, muito bom dia a todos. O meu nome é João Pires, eu faço parte da direção da Algarve Business Angels, que é uma associação que já tem... Quer dizer, ela foi constituída em 2006, mas tem tido uma atividade não muito relevante ainda na nossa região e, recentemente, eu e um colega meu, portanto, fomos convidados para assumir a direção executiva da Algarve Business Angels, portanto, enquadrados com o anterior presidente. Quem nos fez o convite foi o Dr. Francisco Banha, que é o presidente da Federação Nacional das Associações Business Angels, e é com grato gosto que estamos a começar agora a nossa atividade do ponto de vista operativo, e aquilo que eu venho aqui hoje fazer é explicar um pouco o que é isto dos Business Angels, mas antes eu gostava aqui de fazer aqui um ligeiro agradecimento, agradecer evidentemente à IMPET, na pessoa, portanto, do Sr. Dr. João Pedro Rodrigues, e felicitar, de facto, esta magnífica organização deste evento, porque nitidamente está muito acima da média. Ora, começando, a Algarve Business Angels é uma associação sem fins lucrativos e o que ela faz é agregar os chamados investidores privados. Os Business Angels mais não são do que investidores privados. Têm este nome, tem o seu quê de interessante, tem o seu quê de, enfim, pouco vulgar, mas isto, o nome de Business Angel tem reminiscências, portanto, na Broadway, nos anos 20, em que, fruto da Grande Depressão, deixaram de haver na altura espetáculos de Broadway, e então quem patrocinava e quem investia nas novas produções eram investidores privados, eram empresários. Portanto, a Algarve Business Angels é, neste momento, a estrutura que o Algarve tem, que pessoaliza a figura do investidor privado, ou seja, é a figura que, do ponto de vista institucional, agrega o capital de risco na sua dimensão mais pequena, digamos, portanto, não é uma sociedade de capital de risco, mas é aquela que agrega as pessoas com capacidade de investimento em novas startups. E é como vos estava a dizer, o Business Angel é um indivíduo que tem alguma disponibilidade financeira, tem disponibilidade para querer investir e, mais importante, ou tanto ou mais importante do que isto, normalmente tem um capital de conhecimento que não é de subestimar. Normalmente são quadros de empresas, são pessoas que já, ou são empresários, são pessoas que já passaram, portanto, enfim, têm uma experiência bastante rica do mundo empresarial e que podem fazer o aporte, não só financeiro, mas muito mais importante, o aporte de conhecimento e, sobretudo, networking. O que uma associação de Business Angels o que faz, essencialmente, é, de um lado, nós agregamos os nossos investidores, portanto, os nossos Business Angels, e, do outro lado, fazemos um trabalho junto das comunidades empreendedoras, no sentido em que haja o aparecimento de um determinado tipo de empreendedor, de empreendedor e de empreendedorismo que nos é caro, e tentar fazer, portanto, o match, fazer, portanto, o casamento, chamemos-lhe assim, entre um determinado investidor e um determinado empreendedor em torno de um projeto que, enfim, que tenha viabilidade de crescimento real. A atuação típica de uma associação de Business Angels é tripartida, pelo menos, e faz parte da estratégia que nós temos neste momento a implementar aqui no Algarve, pela Algarve Business Angels. Como disse, nós queremos fazer, portanto, um trabalho de angariação, de formação e de apoio dos nossos Business Angels, dos nossos investidores. Queremos fazer um trabalho junto da comunidade empreendedora, por exemplo, na universidade, e fruto disso, nós optámos fazer aqui uma espécie de uma aliança estratégica com a Universidade do Algarve, em que temos aqui o professor Carlos Lopes Cano Vieira, meu muito querido professor, que eu aproveito para cumprimentar, e nós propusemos ao professor Cano Vieira que fizesse parte dos nossos órgãos sociais. Ele pertence ao nosso Conselho Fiscal e isto pessoaliza a nossa postura. Nós queremos trabalhar em cooperação, em consonância com as instituições de relevo da região, o que entronca, portanto, no terceiro patamar da nossa atuação. Tudo isto acaba por estar interligado, porque é só desta forma, nesta interligação, é que nós podemos fazer com que haja o aparecimento de projetos com qualidade suficiente para serem apetecíveis aos olhos de um potencial investidor privado, vulgo Business Angel, não é? Portanto, nós temos aqui alguns exemplos de... O que eu falei foi um enquadramento muito geral, mas mais operativo. O apoio, portanto, que nós damos aos investidores pode ser do ponto de vista do aconselhamento jurídico, fiscal, promoção, por exemplo, de reuniões com outros Business Angels. Fazemos, evidentemente, conferências, no sentido em dar a conhecer a nossa atividade ao público empreendedor no geral. Enfim, acabamos por, muitas das vezes também, às vezes até proporcionar a sindicação de vários Business Angels em torno de um determinado projeto, porque às vezes pode não ser um só, podem ser 3 ou 4 que optam
por atuar e por investir num determinado projeto. A Algarve Business Angels é uma das associações que pertence na fundação e que pertence à direção da Federação Nacional das Associações Business Angels, presidida pelo nosso presidente, o professor, aliás, o Dr. Francisco Banha. Por sua vez, a FNABA pertence à European Business Angels Network, que desde passado julho tem como presidente o Sr. Engenheiro Paulo Andrés, que é o vice-presidente da FNABA. Portanto, isto é só para que nós sintamos que do ponto de vista do capital de risco e do ponto de vista dos investidores privados, vulgo Business Angels, existe a nível europeu, cá em Portugal, uma atuação acima da média. Temos conseguido impor-nos, tanto que o nosso presidente, o presidente europeu, é português. E é o presidente do Clube de Business Angels de Cascais, que funciona na DNA Cascais. Pronto. Exatamente. Temos aqui uma breve história, não vou evidentemente escalpelizar isto com muito ao detalhe, mas é só para termos um pouco a noção de quando é que começou o movimento Business Angels em Portugal. Começou de certa forma em 2000, o que não quer dizer que não existisse esta figura do investimento informal do investidor numa determinada ideia. Isto é uma coisa que é muito antiga, mas de uma forma organizada, em torno de associações e para que haja uma alavancagem desta atividade e evidentemente dos seus resultados práticos, podemos dizer que começou em 2000. Pela criação do Business Angel Club, foi o primeiro, o Dr. Francisco Banha. A FNABA foi criada em 2006, a EBAN foi criada logo, portanto, aliás, organizou-se logo em 2007 o Congresso da EBAN cá em Portugal, e em 2008 os Business Angels foram reconhecidos oficialmente por lei. Isto implica que, por exemplo, a partir de 2010 tenha estado previsto no Orçamento Geral do Estado um benefício fiscal a quando o investimento do Business Angel, que ainda tem levado aqui alguns enfim, o Estado previsto é uma coisa, o Estado depois em vigor é outra coisa diferente, mas temos em crer que agora no novo Orçamento Geral do Estado isso esteja já operacionalizado. E em 2011 foi criado um fundo de 42 milhões de euros para os Business Angels, que é ao abrigo do programa Compete, em que funciona da seguinte forma, portanto, em que por cada euro, se for, portanto, feito por esta via, portanto, por este mecanismo, por cada euro que o investidor ponha num determinado projeto, este fundo põe outro euro. Isto permite, evidentemente, alavancar muito mais, ou pelo menos otimizar muito mais o investimento e reduzir o risco. No entanto, temos aqui um pormenor, meus amigos. O Algarve está em phasing out. O que quer dizer que isto acontece em todo o país, à exceção de Lisboa e no Algarve. E é aqui que isso também me traz cá. Nós temos que, evidentemente, fazer um trabalho que, neste caso em concreto, em muitos outros, mas neste caso em concreto, nós temos que convencer, neste caso, o Ministério da Economia e o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, portanto, do Empreendedorismo e também da Economia e do Orçamento Geral do Estado, dizer-lhes que não faz sentido o Algarve estar fora. Porque isto, na ótica de um determinado investidor que até possa querer investir num Algarve, mas que ainda não tenha aquela grande ligação ao Algarve. Para ele pode ser perfeitamente ainda irrelevante investir no Algarve ou no Alentejo. Não é? E ele, se calhar, vai, em vez de investir em Messines, vai investir, portanto, em Aljustrel, ou vai investir, portanto, em Castro Verde. Não é? Portanto, faz toda a diferença. Eu estou a tentar dizer isto metaforicamente, mas é um bocado isto que acontece. Portanto, nós temos que funcionar um pouco, portanto, em cooperação para que estas discriminações negativas sejam eliminadas, não só neste aspecto, mas também noutros aspectos que estejam presentes. Dito isto, e prosseguindo, a FNABA é constituída por 10 associações em que estão duas em criação e, portanto, no Algarve temos a Algarve Business Angels. Com o número de 2010, dado que os 2011 ainda não estão trabalhados, podemos dizer que a Business Angels, portanto, no Algarve, oficiais, tínhamos 404, foram na altura recolhidos 485 planos de negócio, foram apresentados a Business Angels 84 e foram investimentos realizados a 10 em 2010. O montante médio por operação foi de 104.600 euros, ou seja, ficamos aqui um pouco com a noção de que nem todos os investimentos têm que ser investimentos de grande valor. Por vezes o investimento até não é tão grande, pode ser um seed capital, pode ser uma coisa relativamente pequena. Agora eu chamo a atenção para isto. O Business Angel, nós temos que meter aqui os pés bem assentos no chão. Isto não é um apoio, isto não é um financiamento, isto não é fundos perdidos, isto não é nada. Isto é um investimento de um indivíduo com o seu dinheiro que entra para o capital social de uma empresa, de um projeto, de um jovem empreendedor, ou não tão jovem, e que passam a ser sócios. Portanto,
esse investidor, muitas das vezes, ele vai trabalhar nessa empresa também. Ele vai, muitas vezes, fazer com o tal aporte de conhecimento, de estruturação empresarial, de networking, portanto, e é só para dizer que, por vezes, os investimentos não são necessários ser tão elevados assim como isso. Portanto, é perfeitamente possível, às vezes pode haver investimentos maiores, mas pode haver investimentos bem menores. E é uma coisa importante, as pessoas que investem são particularmente exigentes porque elas vão pôr o seu tempo e vão pôr o seu dinheiro. Portanto, negócios não muito estudados, negócios que não tenham grande escalabilidade, no sentido em que não haja um grande potencial de crescimento, não são particularmente interessantes. Porque o Business Angel ele não vai à procura do dividendo da empresa. Ele não vai à procura do resultado líquido do exercício. Isto são empresas muito iniciais, são startups, e o que ele quer é desenvolver essa empresa, valorizá-la e vender essa sua participação com mais-valia numa fase posterior. Não é? Portanto, é necessário que os projetos tenham potencial de crescimento. Não é? Portanto, provavelmente haverá projetos, talvez, que são mais do teor, por exemplo, do microcrédito ou até da banca tradicional, mas quero deixar aqui bem claro que há um determinado tipo de empreendedorismo que interessa aqui, que é um empreendedorismo de maior valor acrescentado, às vezes com maior base tecnológica ou com um conceito particularmente inovador. Do ponto de vista europeu, e é importante que se diga isto, eu, como disse ali há bocado, são 404, ou eram 404 Business Angels em 2010, agora são bem mais, e já alguns agora algarvios, porque nós estamos em processo de angariação de novos Business Angels aqui no Algarve, e temos conseguido. E o facto destes quase 500 pessoas, elas funcionam, existem mecanismos que nos permitem funcionar em rede com todos os outros a nível europeu. E isto é potenciado pelo facto do nosso Presidente Europeu ser português. E isso, às vezes, é importante para fazer os tais mecanismos de sindicação. Portanto, pode ter, inclusivamente, um determinado business angel português com um inglês ou um alemão em sociedade e investir num determinado projeto português. Pronto. Ora bem, a realidade empresarial portuguesa foi há pouco bastante abordada pelo Dr. Vítor Neto, mas eu vou só deixar aqui mais uma pequena chega para isto. Isto com dados ainda um pouco mais antigos, mas de facto não deixa de ser verdade. O nosso tecido empresarial era e ainda é constituído praticamente a 100% por micro, pequenas e médias empresas. Em princípio, em 2008, os que entregaram declarações fiscais eram 361 mil, 330 mil exportaram zero e 7 mil exportaram mais de 500 mil euros. E 43% possuem um capital social de 5 mil euros apenas. Ora, o que é que isto implica? Implica que a sobrevivência, a nossa capacidade de sobrevivência implica que a nossa balança comercial esteja um resultado positivo. Isso implica incrementar as nossas exportações e para isso temos que ganhar cota de mercado. E a única coisa que se pode fazer é com um investimento certo e investimento lá fora. Mas para que possamos ganhar cota de mercado, nós temos que ter produtos inovadores e de qualidade, diferenciados. Isso tem que acontecer. E existia, e eu penso que ainda existe, o objetivo estratégico de que o peso das exportações no PIB, e quando falo-se de exportações, eu reforço as palavras do Dr. Vítor Neto quando diz exportações incluindo o turismo, porque é exportação. Portanto, o peso das exportações tem que ser 50% face aos atuais 32%. E como é que isso se faz? Temos de ter uma adequada estrutura de capitais e de acesso ao conhecimento. Ora, é aqui que o Business Angel muitas vezes pode ser interessante. Temos aqui, portanto, como é que é lhe chamar? Digamos, a escada do desenvolvimento usual de uma empresa, em que temos ainda a fase de criação conceptual, em que temos normalmente como investidor típico os chamados 3Fs, o Family, Friends and Fools. Temos o Seed Capital e a Startup, que é aí que normalmente onde o Business Angel opera. É aqui que ele investe, na fase de criação da empresa, conceptual e de criação da mesma. Fases posteriores, capital de desenvolvimento, substituição, etc., management, buyouts e buy-ins, etc., isso já são sociedades de capital de risco mais estruturadas. Muitas das vezes, lá está, o Business Angel vende a sua participação da empresa a uma sociedade de capital de risco, porque aí as necessidades são diferentes. O aporte de capital já é diferente e torna-se diferente. Onde eu quero deixar bem claro é que é aqui no Seed Capital e na Startup que nós podemos ser úteis. Eu falei um bocadinho acerca da questão do programa Compete, eu não vou escalpelizar muito isto, mas reforço apenas isto. A realidade da Algarvia,
ao nível dos Business Angels, não pode ser dispar do Alentejo e das outras restantes regiões do país. Nós temos que ter este fundo com investimento também operacionalizado. Se não é desta forma formal, que seja outra, mas que o resultado prático seja o mesmo, não haja uma discriminação negativa. Pronto. Ora bem, vou-vos deixar aqui alguns exemplos de investimentos realizados já por Business Angels portugueses e para que sintamos um pouco o perfil típico do investimento feito. Temos aqui esta empresa que é a Ortic, que foi criada com Business Angels de Lisboa, o original, o Business Angels Club. É uma empresa que é especializada em equipamento de montanha e fogões, portanto, mas tem uma componente de inovação bastante particular. Pronto, e ao nível da eficiência energética e também ao nível de comunidade, que os fez, portanto, ganhar cota de mercado e, neste momento, pronto, é uma empresa de sucesso. Temos também a Omnita, que é uma empresa de robótica e que foi feita pela Invicta Angels e que, pronto, é uma outra empresa também de sucesso e que, inclusivamente, já tem até o apoio de uma sociedade de capital de risco, o que indicia, portanto, o rápido crescimento que esta empresa teve. Temos também a Micropolis, que é uma empresa também da Invicta Angels, que pronto, tem muito a ver com materiais de vestuário mais avançado, portanto, com microfibras e esses materiais compósitos agora novos. E aqui temos aqui o exemplo do ciclo virtuoso, aliás, portanto, dos Business Angels. O investimento foi de 1 milhão de euros. E já foi feita, esta empresa já não é detida pelos Business Angels originais. Foi vendida àquele grupo, que é o Devon Chemicals da Bélgica, com, portanto, os 100% das suas participações, e a mais-valia para os investidores foi de 200%. É isto que um típico investidor quer. Ele põe numa fase inicial, mas depois vai vender a um outro player com significativa mais-valia. E temos também, portanto, esta empresa, que é uma empresa, portanto, da indústria farmacêutica, que foi criada pelo Clube Business Angels de Cascais, do engenheiro Paulo Andrés, e que, pronto, também está em fase de implementação e crescimento. Meus senhores e minhas senhoras, permitam uma pequena nota final, muito rápida, acerca de empreendedorismo. Os exemplos que eu aqui deixei eram exemplos que acho que foi aqui perceptível. É perceptível que existe uma dose de conhecimento técnico ali, não é? Portanto, biotecnologia, engenheiros informáticos, etc. E todos sabemos que nem todos somos isso, nem todos somos engenheiros informáticos ou especialistas, portanto, em nanotecnologia, ou o que seja. Portanto, põe-se aqui uma questão muito prática, como é que se eu não sou um técnico muito especializado, se eu não provenho de qualquer instituto de investigação científica de uma qualquer universidade, mas eu tenho o meu espírito particularmente empreendedor, como é que eu posso pensar? O que é que eu vou fazer para conseguir identificar uma oportunidade de negócio? Portanto, os meus amigos vão permitir a audácia deixar-vos aqui uma pequena sugestão de matriz de raciocínio. Mais não é do que isto. Pensemos, em primeiro lugar, quais são os mercados que estão a crescer. Quer seja do turismo, estou a falar agora em todas as áreas de atividade, incluindo o turismo, tudo. Quais são os mercados que estão a crescer? O que consomem? Quais são as necessidades de mercado deles? O que é que eles querem consumir? Cruzemos depois com aquilo que nós sabemos fazer, ou que podemos vir a saber a fazer, num prazo execuível, não é? E depois cruzemos também com as nossas competências pessoais, enquanto empreendedores, enquanto equipa promotora, não é? E isto, mais não é, eu vou dar aqui 2 exemplos muito práticos de coisas que nós podemos fazer e que fazem parte das competências de equipas promotoras e que os mercados estão neste momento a consumir. O azeite, os frutos vermelhos, a flor de sal são excelentes exemplos deste tipo de pensamento. E alguns casos de estudo ao nível do turismo são excelentes exemplos desta matriz de pensamento, que é, pensemos as nossas ideias de negócio à volta do mercado. Há bocado o Dr. António Ramos, penso eu, disse isto, pensemos as nossas ideias de negócio em torno do nosso cliente-alvo. É isto que é absolutamente essencial. Não podemos tentar vender aquilo que eles não querem comprar. Temos que tentar perceber o que é que eles querem e perceber como é que podemos ir contra eles. Dito isto, depois, estruturem uma ideia de negócio que seja global, portanto, porque coisas pensadas para o mercado. Quando eu falei ali de mercados que estão a crescer, estou a falar de mercados globais. Portanto, se nos aparecerem com uma ideia, eu tenho uma ideia muito gira ali de um restaurante muito engraçado, ali na esquina, bom,
muito mérito, com certeza terá muito valor, mas não, é capaz de não ter muito interesse para um potencial investidor, porque aquilo que quer é a escalabilidade, a capacidade de crescimento. Portanto, agora, se me disser assim, é um restaurante muito interessante, tem um conceito muito engraçado e que tem o potencial para ser o master de um franchising depois pela Europa, aí se calhar já vamos ter como começar a conversar, não é? Importante, estruture-se o pensamento, estruture-se depois a ideia do negócio à volta de um plano de negócios, não é? Eu já nem digo que seja já um plano de negócios formal, com a peça de viabilidade económica financeira, mas pelo menos conceptual, e depois façam-nos o favor de nos visitar, ou virtualmente ou fisicamente. Nós temos neste momento aqui, portanto, o nosso website está neste momento em fase de teste e está em construção, temos o e-mail e temos a nossa sede, que é no Centro de Negócios e Serviços, no Centro de Negócios e Serviços de Vila Moura Jardim, ali em Vila Moura, que é a sede do Grupo Enola Geste, e existe sempre alguém que vos pode receber e acolher a vossa ideia de negócio ou marcar uma reunião connosco, e nós estamos cá, evidentemente, para trabalhar com todos e para sermos úteis na nossa, enfim, com a nossa melhor boa vontade. Dito isto, meus senhores e minhas senhoras, muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado.